Olá, nesse vídeo vamos aprender a encontrar o resto da divisão de uma potência por um número primo. Essa questão aqui foi retirada do concurso da Prefeitura Municipal de Coari, Amazonas, em 2023 pela banca Funvap. Então, se você vai fazer concurso, vai ser essa banca e você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like para valorizar o trabalho do professor, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então, para resolver essa questão, a gente vai precisar lembrar do teorema de Euler na divisão de uma potência por um número primo, e a gente vai precisar também lembrar da função totiente de Euler. Então, vamos lá. Quando a questão diz assim, ó, José tem 5 elevado a 4.000 pirulitos que irá dividir igualmente para 13 amigos, quantos pirulitos José precisa excluir para que não reste nenhum pirulito na divisão? Então, você percebe que se a gente tem, por exemplo, 15 dividido por 13, a gente vai ter como um inteiro, né? Cabe apenas um 13 dentro do 15, então quando a gente fizer 15 menos 13, vamos encontrar 2. Então 2 é basicamente o resto dessa divisão. Para que essa divisão tenha uma divisão exata, a gente tem que pegar 15 e retirar 2, que é exatamente o resto dessa divisão por 13, correto? Ou seja, vamos aí encontrar um número múltiplo de 13. Mas como é que a gente encontra esse resto da divisão de 5 elevado a 4.000 por 13? Bom, a gente vai precisar lembrar do teorema de Euler, tá? Eu vou botar aqui teorema abreviado. Teorema de Euler, ele diz que se a gente tem um número elevado à função totiente de Euler, isso daí vai ter como resto 1 na divisão, certo? De um número primo, tá? Então, esse n tem que ser primo. O que é esse φ de n? Esse φ de n é a função totiente de Euler. Essa função totiente de Euler, ela é calculada da seguinte maneira, né? Então, φ de n, se ele for primo, tá? Lembrando que isso aqui tem que ser primo, esse n tem que ser primo, é basicamente n menos 1. Ora, então se a gente quiser calcular, isso não é f não, tá? É φ. Então, φ de 13, então a gente faz 12 menos, 13 menos 1, que é 12, correto? Beleza. Então, já temos o 12. E o que é esse A? Esse A vai ser essa nossa base 5, tá? Então, quando a gente pegar 5 elevado a 12, isso vai ter como resto 1 na divisão por 13, certo? Só que a gente não quer 5 elevado a 12, a gente quer 5 elevado a 4.000. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 4.000 e dividir por 12, para ver quanto que a gente vai elevar essa potência aqui, certo? Então, quando a gente pegar 40 e dividir por 12, a gente vai encontrar 3 vezes 4, 12, para dar 36, né? Então, 40 menos 36 dá 4, vai descer outro 4, 40 vai dar por 3 novamente. A gente vai subtrair por 36, que dá 4 novamente. Desce novamente o 4, vai dar 3 novamente, ou seja, menos 36. Agora sim, a gente vai ter resto 4. O que significa isso? Significa que se a gente pegar o 333 multiplicar por 12, a gente vai precisar somar 4 para dar 4.000. Então, aqui você vai lembrar da relação potência de potência, que se a gente pegar 5 elevado a 12 vezes 333, a gente vai precisar somar com um 4, ou seja, multiplicação de potência mesma base, então a gente pega o 5, um dos 5, e eleva isso a 4, pois se a gente somar isso daqui mais 4, dá exatamente os 4. Só o que acontece do outro lado é o seguinte, tá? A gente vai pegar o 1 e elevar ele a 333, porém, a gente vai ter que fazer uma multiplicação no resto dessa divisão por 5 elevado a 4. Na divisão, ou seja, mod 13, na divisão por 13, beleza? Aí gera um pequeno problema, tá? Porque isso daqui a gente sabe que é 5 elevado a 4.000. O que a gente vai ter como resto agora, 1 elevado a 333 é 1. Quando a gente multiplicar por 5 elevado a 4, é 625 mod 13, ou seja, teria como resto 625. Só que não é esse o resto que a gente quer. A gente quer encontrar o resto da divisão de 5 elevado a 4.000. Então, a gente precisa encontrar o resto de
625 na divisão por 13, que vai ser também o resto da divisão disso daqui por 13. Então, a gente precisa fazer isso. Então, vamos dividir 625 por 13, tá? Então, vai dar 4. 4 vezes 3 dá 12, vai 1, dá 52, menos, aí dá 10, desce 1. Então, 105 dividido por 13 vai dar 8. 8 vezes 3 dá 24, vai 2, então dá 104. Quando a gente subtrair os dois, dá 1. Ora, quando eu pego 625 na divisão por 13, tem como resto 1, mod 13, significa que isso daqui é o resto da divisão por 13, então 5 elevado a 4.000 na divisão por 13 tem como resto 1 também, beleza? Então, se tem resto 1, a gente precisa excluir quanto? Precisamos excluir exatamente o resto, ou seja, 5 elevado a 4.000 tem como resto 1 na divisão por 13, então aqui basta a gente excluir o próprio resto 1. Se eu não me engano, o gabarito dessa questão é letra A1, beleza? Questões um pouco trabalhosa, um pouquinho difícil. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.